Nesta apresentação falarei sobre as revistas predadoras, o que são, como identificá-las e também quais são os problemas que causam na comunidade científica em geral. Na verdade, não existe um termo exato para definir as revistas predadoras. No entanto, elas também são conhecidas como revistas enganosas, o que na verdade este seria o termo mais apropriado, tendo em conta que o que elas fazem é enganar os autores, especialmente os menos experientes. Elas fazem-se passar por revistas autênticas, credíveis e copiando o modelo Open Access. Estas revistas cobram quantias exageradas pela publicação, providenciando os serviços editoriais mínimos, tais como, por exemplo, o peer review ou a revisão por pares. Então, como é que podemos identificar estas revistas? Elas apresentam-se com títulos prestigiosos, com credenciais falsas, com tempos muito curtos de aceitação e poucas barreiras para aceitar e publicar os artigos. E depois, como já tinha referido anteriormente, como não existe a revisão por pares, isto faz com que o tempo entre a submissão do artigo e a sua publicação seja curto. Até, por vezes, conseguem ter artigos publicados num espaço tão curto como 3 dias. E muitas das vezes até têm erros ortográficos, o mesmo que se pode constatar nas mesmas páginas, eles também têm erros, que mais à frente vão ver os exemplos que eu vou mostrar. Geralmente, o editorial board tem nomes de prestígio sem a autorização dos mesmos. Portanto, eles desconhecem completamente que fazem parte dessa página ou dessa revista. Elas publicam fatores de impacto falsos, que normalmente são altos e não correspondem à realidade. É um número que na verdade é criado por eles. Estes fatores de impacto podem ser consultados tanto na Clarivate como no Scopus, até como no Directory of Open Access Journals, por exemplo, para nomear. Existem muitas outras entidades onde podemos verificar isso. E se não estiver lá, então quer dizer que estamos perante uma revista predadora. O que também identifica uma revista predadora de uma original é a sua indexação. Se ela estiver indexada a uma organização credível que a reconheça como sendo uma revista credível, uma revista de confiança, ela tem que estar indexada a Scopus, a Clarivate, a Directory of Open Access Journals ou outro tipo de indexação, ou até mesmo dentro da mesma área da temática de que se trata a revista. Ela tem que ter uma indexação. E também tem que ter um International Standard Serial Number, o ISSN, que também pode ser encontrado numa destas organizações que acabei de referir, e se não estiver lá, então estamos perante uma revista predadora uma vez mais. Elas também têm que explicar, porque por norma uma revista credível tem que explicar passo a passo qual é o processo de publicação, como por exemplo, como é feita a revisão por pares, de que maneira os direitos de autor são cedidos, quais os tempos, mais ou menos, para a publicação do artigo, quais são as barreiras que eles põem, por exemplo, para a publicação do artigo, ou seja, quando falo barreiras, digo desde a revisão por pares, o escrutínio, verificar que o artigo seja autêntico, que esteja de acordo com aquilo que dentro da área do artigo se esteja a praticar. Normalmente as revistas predadoras exigem aos autores que cedam os seus direitos muito antes deles assinarem o contrato. Isto impede-o mais à frente, se não quiser continuar o processo de publicação com esta revista, se quiser cancelar mesmo antes de ter assinado o contrato, já não vai poder publicar numa revista credível, numa outra revista, por causa de ter cedido os seus direitos muito antes de ter assinado o contrato. Os problemas que causam na comunidade científica em geral são vários. Vai desde o currículo científico, quem publica neste tipo de revistas vai ter um problema no seu currículo científico, visto que são revistas que não são credíveis, portanto vai sempre haver uma dúvida em relação a quem publica esses artigos nessas revistas. E também, desde que existem este tipo de revistas, o excessivo número de publicações tem sido uma constante, o que tem havido um decréscimo na qualidade dos mesmos. Existe uma grande demanda em publicar, cada dia há mais pessoas a quererem publicar precisamente para fazerem currículo. Isso faz com que muitas das vezes os resultados dos próprios trabalhos que são feitos não sejam nem os mais corretos ou até mesmo sejam falsos. Isto influencia a opinião pública, como temos agora o caso, por exemplo, das vacinas, ou até nas políticas públicas nos países menos desenvolvidos que não têm acesso às revistas que se têm que pagar e recorrem a este tipo de revistas.
Aqui deixo-vos um exemplo de uma revista que está indexada no Directory of Open Access Journals. Esta é uma cópia da revista anterior. Poderão ver que a apresentação é pouco profissional e tem alguns erros ortográficos. Aqui deixo-vos uma lista de algumas fontes credíveis, como por exemplo o Directory of Open Access Journals ou o Think, Check and Submit, onde podem verificar se realmente essa página é de confiança ou não. E por último, deixo-vos as referências, quem estiver interessado poderá consultá-las e, ante tudo, muito obrigada pela vossa atenção.